Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, na aula de hoje a matéria está muito boa, porque hoje nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias e sobre o governo geral aqui dessas capitanias. Porém, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante a gente fazer uma pequena revisão das aulas anteriores. Bom, na aula anterior, você aprendeu que em 1500 os portugueses vão descobrir o Brasil. Só que a princípio eles não vão colonizar, eles não vão ficar aqui. Por quê? Porque eles precisavam de riqueza, eles estavam em plena expansão marítima e eles queriam chegar até as Índias para trazer, pegar as especiarias. Só que eles só vão voltar nessas terras, vão colonizar apenas 34 anos depois, em 1534. Por quê? Professor, acharam ouro e prata? Não, porque o Brasil estava sob risco, porque várias outras nações, por exemplo, os franceses, estavam vindo para essas terras. E se os portugueses não colonizassem, eles iam perder. Então, em 1534, começa o início da colonização do Brasil. Para a gente ocupar essas terras, é preciso o quê? É preciso de pessoas. Aqui já tinha os indígenas, mas nós precisávamos de europeus, mais precisamente os portugueses. Então o rei Dom João III vai chegar assim, naquelas pessoas mais ricas de Portugal e vai dar uma boa notícia, que é o seguinte, galera, é o seguinte, encontramos terras e essas terras nós vamos doar para vocês. Beleza. Porém, o que ele vai contar depois é o seguinte, que essas pessoas, elas são obrigadas a irem para essa terra e elas vão ter que desenvolver com o dinheiro do próprio bolso. A coroa não vai dar um centavo. Então ela doa essas terras através da carta de doação, dizendo que ele está doando para o donatário, que agora vai ser o carinha que vai administrar essas terras, que vai receber o nome, daqui a pouco eu vou falar para vocês. E aí esse donatário, ele vai ser obrigado a ir embora de Portugal e ir para o Brasil, para povoar o que nós chamamos de capitanias hereditárias. Essas capitanias que futuramente vão dar origem aos primeiros estados do Brasil. Então, começando, nós vamos ter 15 capitanias. Porém, dessas 15, somente 2 deram certo. Por quê, professora? Porque vai acontecer um monte de coisa que vai impedir que esses donatários, que vão ser as pessoas que vão administrar, a princípio, essas capitanias, de desenvolver, certo? Então, o que acontece? Essas capitanias, de frente, elas mediam mais ou menos 250 quilômetros. É muita terra. E de fundo é infinito, porque o que vai definir as terras são tratados de Tordesilhas. Então ninguém sabia qual que era o fundo dessa terra, só sabia que era muita terra. Então, 250 km por infinito. Então, é aí que nós vamos ter origem também aos latifúndios, ou seja, as terras que vão pertencer aos fazendeiros. Então, vai ser muita terra concentrada nas mãos de poucas pessoas. É aí nas capitanias que vai começar os latifúndios. Nós também vamos ter o seguinte, essas capitanias hereditárias, que são terras que o rei doa para esse donatário, é hereditário, ou seja, se o meu pai herdou as terras, ele ganhou do rei, quando ele morrer, essa terra agora vai passar para o seu filho, ou seja, de pai para filho, de forma hereditária. Só que à medida que essas capitanias, elas não foram dando certo, ninguém veio para cá povoar, não está desenvolvendo, não está levando lucro para essa coroa, o que vai acontecer? O rei vai mandar para cá um governador para governar essas capitanias, para tentar fazer com que elas se desenvolvam, certo, pessoal? Bom, já que eu fiz um breve resumo, vamos começar a aula agora.
Na tela, por favor. Bom, hoje é a aula 6.1, que nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias e também sobre o governo geral. Vamos falar sobre a construção do poder colonial, os fracassos, conflitos e desigualdades nas capitanias, o governo geral, Estado, Igreja e economia na consolidação da colônia. E aí eu já venho com essa pergunta aqui, bora ver se você sabe. Durante o período colonial, o território brasileiro era dividido em capitanias hereditárias. Com a proclamação da República, como passou a ser chamada oficialmente a divisão territorial do Brasil? Então, olha aqui para mim. Bom, como eu falei, durante o período colonial, essas 15 capitanias, elas vão ser chamadas de capitanias. Porém, quando é proclamada a independência do Brasil em 1822, essas capitanias vão ter um outro nome. Elas vão ser chamadas de províncias. E depois que é proclamada a República, em 1889, essas províncias vão ser chamadas de estados. Então, as capitanias, elas vão dar origem aos atuais estados do Brasil, certo? Então, anota aí para você não esquecer essa informação. Bom, essas capitanias, elas vão ter o objetivo de povoar essas terras, desenvolver essas terras e gerar lucro para a coroa portuguesa. Somente isso. E aí, a coroa, ela vai entregar essas terras, vai doar, e esse donatário, ele vai ter que trazer gente para cá. E vai chegar aqui no Brasil, a partir de 1534, muitas pessoas. Vão ser homens, comerciantes, vão ser pessoas que estão devendo alguma coisa para a justiça, vem também para cá viúvas, vem para cá crianças também. Viúvas por quê? Porque vai chegar aqui muitos homens solteiros. E como nós temos que povoar a terra, ocupar a terra para não perder, então essas viúvas vão dar o quê? Filhos. E esses filhos, eles vão habitar nessas terras. Lembrando que vai vir muitas pessoas pobres para cá. Só que essas pessoas, apesar de serem pobres, elas vão estar um nível acima, certo? Das pessoas que já moravam aqui, que são os nativos. Então, só pelo fato delas serem portuguesas, europeias, por mais que sejam pobres, não tem nada na vida, elas já vão chegar aqui com status. Eu sou português, eu sou europeu, então eu sou superior aos nativos que estão nessas terras, certo? Vamos continuar. Bom, com a construção do poder colonial. Após o descobrimento em 1500, Portugal inicialmente não colonizou efetivamente o território. Então, chegaram em 1500, foram embora, só vão voltar em 1534 para fazer um reconhecimento e para ver o que tem aqui de valioso. A exploração do pau-brasil e o sistema de escambo marcaram os primeiros anos. Então, aqui não tem ouro e prata ainda, mas vai ter o pau-brasil, que vai dar origem ao nome do nosso país, certo? Então, essa madeira, ela vai começar a ser extraída pelos próprios indígenas em troca de alguma coisa. Então, isso aí é o que nós chamamos de sistema de escambo. É um comércio de troca, onde não envolve dinheiro. Então, é aí que surgem aquelas histórias de que o indígena entrava dentro da floresta, tirava esse pau-brasil, levava para as praias em troca de um espelho, em troca de um tecido, em troca de um colar. Então, isso aí é o escambo, é a troca. Bom, e aí a ameaça de invasões estrangeiras levou à necessidade de ocupar e administrar a terra. Então, os franceses estavam chegando, era preciso ocupar essa terra e administrar, senão essas terras iriam pertencer aos franceses. E aí, em 1530, a expedição de Martim Afonso de Souza
marca o início da colonização efetiva. Então, Martim vem, traz pessoas e começa a estudar esse território para ver o que tem aqui e se tem como ocorrer essa colonização. E aí, em 1534, nós vamos ter a divisão do território brasileiro, pessoal. É o Brasil, certo? O Brasil ele vai ser dividido em 15 partes, ou seja, em 15 capitanias. Ou seja, poucas pessoas vão ter acesso a muitas terras que nem elas sabem o quanto elas têm. Então, é a partir daí que vai surgir a questão dos latifúndios, que são grandes terras que pertencem a poucas pessoas, isso até hoje. Cada faixa de terra foi doada a nobres, que são os donatários, que tinham o dever de povoar, proteger e explorar economicamente a região. Então, essas faixas elas vão ser doadas através de 2 documentos. O primeiro documento se chama Carta de Doação. O rei está doando essas terras para esse nobre, para esse donatário, certo? E o que é os forais? É os direitos e os deveres desse donatário. Então, qual que vai ser o direito dele? Vai ser de povoar e o dever vai ser proteger e explorar economicamente a região. Então, o donatário ele vai vir com outras pessoas e essas outras pessoas, se elas não tiverem, no caso, posses, elas vão servir como pessoas que vão proteger esse território, certo? Bom, os donatários recebiam poder político, eles recebiam poder jurídico e administrativo sobre suas capitanias. Então, esse donatário, ele vai ter a obrigação de povoar, de explorar essa região. Então, ele vai também administrar essa região. E aí, o lucro da terra, ele fica com metade e aí manda metade para a coroa. E ele também vai servir como político, jurídico e administrativo. O sistema ele vai ser hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Quando o donatário recebe, quando ele morre, quem vai herdar é o filho homem. Bom, mas por que essas 15 pedaços de terras, faixas de terra, vão fracassar? Por que não vai dar certo? Bom, das 15 capitanias, somente 2 vão povoar, vão explorar e vão gerar lucro para a coroa, que vai ser a capitania de Pernambuco e também a capitania de São Vicente, que posteriormente nós vamos chamar de São Paulo, certo? Mas por que vai fracassar esse sistema? Primeira coisa, é muita terra para pouca pessoa. E aqui nessas terras não vai ser só os europeus, também vai ter o dono da terra, que são os indígenas, certo? Então, o primeiro motivo que vai fazer com que essas capitanias fracassem vai ser: poucos donatários tinham recursos financeiros ou apoio suficiente para desenvolver suas capitanias. Como eu falei para vocês, o rei ele vai doar as capitanias, só que ele não vai dar R$1 para esse donatário ele desenvolver. Então, como ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter como pagar as pessoas para proteger essas capitanias, o que vai causar o quê? Ataque dos indígenas. Segunda coisa, faltava unidade administrativa e militar entre as regiões, ou seja, faltava uma comunicação. Então, essas capitanias eram uma muito longe da outra. Então, por exemplo, quando uma capitania estava sendo atacada, a outra nem ficava sabendo disso, porque devido à distância. Vai também haver conflitos com indígenas e dificuldades de adaptação ao território. Como eu falei para vocês, a maioria dessas capitanias elas vão fracassar porque vai haver muito, mas muito ataque
desses indígenas. E, posteriormente, nós vamos ver que vai chegar aqui o que nós chamamos de Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, que vão vir tentar catequizar para impedir que esses ataques eles continuem acontecendo, certo? E aí o que vai acontecer? Do fracasso, a centralização, o governo geral. Então, vamos lá. Quando o rei ele percebe que ninguém está conseguindo povoar, que a coroa não está conseguindo ter lucro, que aqui não tem ouro, não tem prata, só tem os indígenas que estão atacando essas capitanias, o que vai acontecer? Nós temos que agora ver uma outra estratégia para poder administrar essas capitanias aqui na América. Então, o rei, a coroa portuguesa, vai mandar para o Brasil o primeiro governador geral, ou seja, o Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador geral, ele vai vir para o Brasil para administrar, governar essas capitanias. E juntamente com ele, vai vir os jesuítas, que vai ter o papel de catequizar e civilizar esse indígena. Por quê? Porque enquanto o indígena ele vê o português como um inimigo, ele vai continuar invadindo essas terras, queimando as casas, matando os colonos. Então nós vamos catequizar para quê? Para evitar os ataques e também para a igreja conseguir mais adeptos. E também vai ser uma forma de explorar a mão de obra desse indígena, certo? E aí o Tomé de Souza ele vem em 1549, só que agora as capitanias elas não vão ser mais hereditárias. Acabou, certo? Agora quem vai mandar, quem vai administrar vai ser a própria coroa portuguesa e não mais os donatários, certo? Vamos continuar. Bom, em 1549 foi criado o governo geral para centralizar a administração colonial. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral com sede em Salvador. Então, Salvador foi a capital do Brasil até 1763, depois passa a ser o Rio de Janeiro. O novo sistema buscava organizar a justiça, a defesa e a arrecadação de impostos. Esse governo geral, ele vai representar o fortalecimento do poder colonial português sobre o Brasil e o início de uma estrutura política mais eficiente. E aí nós vamos chegando aqui no segundo tópico, que é fracassos, conflitos e desigualdades nas capitanias. Bom, por que as capitanias elas não funcionaram? Vamos lá. Primeira coisa, das 15, somente 2 vão prosperar, que é a de Pernambuco e a de São Vicente. Isso aí você já sabe, anote aí que é questão de prova, certo? Bom, os donatários, eles eram ausentes ou sem recursos, o que vai dificultar a administração. Bom, esses donatários, eles vão sofrer muito ataques indígenas. E geralmente quando esses ataques aconteciam, era uma coisa assim muito feroz. E eles com medo, eles acabavam indo embora, eles acabavam fugindo. Então essas capitanias, elas ficavam sem ninguém, elas ficavam sem administração. Então como o donatário ele fugia com medo de ser morto, ela ficava vaga, ela ficava sem ninguém. E aí, a falta de apoio da coroa, como dificuldades com o clima e com a resistência indígena. Então, aqui nós vamos ter muita mata, nós vamos ter doenças tropicais, nós vamos ter animais ferozes, nós vamos ter também a questão do clima, que vai ser quente, certo? E, além disso, nós vamos ter os ataques indígenas dia e noite. E a ausência de infraestrutura e comunicação entre as capitanias. Como eu falei para vocês, era muito distante uma da outra. Então, quando havia, digamos, um ataque em uma capitania,
não dava tempo de avisar a outra para mandar ajuda, certo? Então acabava que uma capitania era destruída e a outra nem ficava sabendo dessa história. E como que foi essa resistência e enfrentamento? Bom, os povos originários, eles resistiram à ocupação, à escravização e à destruição de suas terras. Bom, eu falei para vocês que os indígenas, eles não vão ser escravizados. A gente não vai usar essa palavra escravizados. A gente sabe que eles foram. Só que nós vamos trocar por explorados. Para a Igreja Católica, eles vão proibir a escravização do indígena, porque a igreja agora ela vai tomar conta desse nativo para catequizá-lo, para ganhar para Jesus. Só que a partir do momento que esse indígena ele é catequizado, ele tem que aprender o idioma, ele tem que aprender os costumes, ele é proibido de cultuar os seus deuses, de ter a sua própria religião. Então, a coroa portuguesa e a Igreja Católica vão ganhar com isso. Esse indígena, ele vai ficar nas aldeias, certo? E nessa aldeia ele vai trabalhar. É ele quem vai colher as drogas do sertão, porque ele conhece muito bem a mata. Essa droga do sertão, ela vai ser mandada para Portugal, o que vai gerar muito lucro, certo? Esse indígena, ele vai fazer artesanato. Esse artesanato vai ser mandado para a Europa e vai ser vendido por um preço muito alto, certo? Então, esse indígena, ele é catequizado para trabalhar, para ser explorado, tanto pela coroa quanto pela Igreja Católica. Mas eles estão catequizados, a alma está garantida, certo? Eles vão ter a salvação. Então, é por isso. Mas o indígena, ele foi sim muito, mas muito explorado. E o que vai acontecer? Quando ele se recusava a essa catequização, nós vamos ter a guerra justa, que é aí que fala que ele pode sim, de fato, ser escravizado se ele não morrer. Então ele fugia, ele era capturado, se ele se recusasse, se ele continuasse sendo uma resistência para a igreja e para a coroa, esse indígena, ele iria ser escravizado. E se isso não resolvesse, ele iria ser morto, certo? Vamos continuar. Os donatários responderam com violência, alianças, omissões religiosas. A catequese feita por jesuítas era também um instrumento de controle cultural. Então, se eu consigo catequizar esse indígena, eu consigo ter mais um aliado para a coroa. Concentração de terras e exclusão. O sistema favorecia a elite portuguesa, excluindo a maioria da população. Como eu falei para vocês, só pelo fato de eu ser europeu, português, eu já venho com, digamos, como uma classe mais alta. Grandes latifúndios e trabalho escravo formaram uma sociedade extremamente desigual. Nós vamos ter aqui tanto os indígenas sendo explorados, também como os escravizados. Pequenos produtores indígenas e africanos não tinham acesso a direitos. Então, quem vai ter o acesso direito à terra vai ser somente os portugueses. As capitanias bem-sucedidas ampliaram a concentração de poder econômico. Bom, o fracasso das capitanias levou à criação do governo em 1549. O Tomé de Souza, ele centralizou a administração, fundando Salvador como capital. A coroa passou a ter maior controle sobre justiça, economia e a defesa. A experiência das capitanias mostrou que a descentralização sem apoio era inviável. Então, a coroa ela tinha sim que entrar com apoio tanto de exército quanto também econômico. E o que foi esse governo? Bom, o governo geral foi criado em 1549, como eu já falei para vocês,
e tinha como objetivo centralizar o poder da coroa para fazer com que essas capitanias pudessem dar certo. Ela vai substituir o modelo descentralizado das capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, o donatário, ele ia administrar do jeito que ele queria. A coroa só queria o quê? Só queria que ele povoasse e que ele explorasse economicamente, ponto. Só que quando eu centralizo, quer dizer o quê? Que agora esse donatário ele não vai mais poder administrar do jeito que ele quiser. Ele vai administrar de acordo com o que a coroa quer, certo? E qual que é o objetivo? Organizar a administração, defesa e arrecadação de impostos. Então, grave isso aqui cai em prova. Primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Então, a primeira capital desse governo vai ser Salvador, certo? E aí, nessa nova estrutura, nós vamos ter 3 cargos principais, que vai ser o governador-geral, que vai ser o carinha lá que vai comandar político e militar. Nós vamos ter o provedor-mor, que vai cuidar da fiscalização e administração financeira. E nós vamos ter também o ouvidor-mor, que ele vai ser responsável pela justiça. E aí, a coordenação com as capitanias vai contar com a articulação aí da Igreja Católica. E aqui nós vamos ter o tratado, né, muito famoso, que é o Tratado de Tordesilhas, que vai separar as terras da Espanha das terras de Portugal. Então, tudo isso aqui são as capitanias, pessoal. Então, tudo isso aqui eram as 15 capitanias que eles recebiam. Então, é muita terra, que eles nem sabiam quantos quilômetros eles tinham de terra, mas era muita terra. E qual que vai ser a dificuldade inicial de desenvolver, de colonizar essas terras? Vamos lá. Nós vamos ter os conflitos com os indígenas e resistência à colonização. Então, vai ter muito ataque. Nós vamos ter insegurança no litoral diante das invasões estrangeiras, franceses e holandeses. Inclusive, franceses e holandeses vão chegar, vão conseguir se invadir, vão ficar um tempo e depois de muito custo, eles vão ser expulsos. A falta de cooperação com alguns donatários que mantinham autonomia. Então, como eles vão investir muito dinheiro, é o que eles tinham, na verdade. Aqui, eles não vão aceitar todas as ordens da coroa portuguesa, digamos assim. E as dificuldades de comunicação e transporte entre regiões distantes. Consolidando o domínio colonial. Bom, vamos ter o estabelecimento das bases do poder centralizado no Brasil através do governo geral. Nós vamos estimular a urbanização, que vai ser a fundação de vilas, fortalezas e também de escolas. Nós vamos ter o primeiro colégio de Salvador, que vai ser criado, certo? Nós vamos ter também o segundo colégio, que vai ser o Colégio de São Paulo. Com esse governo, nós vamos ter a presença da igreja, com o apoio dos jesuítas, que vão chegar aqui também para catequizar esse indígena. E aí nós vamos ter o embrião, que posteriormente vai durar séculos de colonização. E nós só vamos ser independentes em 1822. Estado, igreja, economia e consolidação da colônia. Vamos lá. O Estado português buscava controlar a colônia para garantir lucros. Criou o governo geral e as câmaras municipais nas vilas. Nomeou autoridades e controlava a justiça, as finanças e a defesa. O sistema colonial visava beneficiar exclusivamente a metrópole. Então, o que vai acontecer aqui? Esse sistema colonial vai trabalhar da seguinte forma: nós temos a metrópole, que é Portugal, e nós temos a colônia, que é o Brasil. Então, Portugal, ele não vai querer transformar isso aqui, o Brasil, num modelo. Ele vai querer explorar o máximo que ele puder.
ele explora, manda toda essa riqueza para a metrópole e aí depois que explorar tudo, nós abandonamos, o que não vai acontecer, certo? Então, nos anos de colonização que o Brasil foi colonizado, Portugal vai enriquecer muito devido a essa alta exploração aqui da colônia. E a fé e dominação? Bom, a igreja atuava como parceira com o Estado, o padroado régio. Então, a igreja ela vai ser parceira do Estado, ou seja, com a coroa portuguesa. Vai ser responsável pela educação, pelo batismo, casamento e moral pública. Então, quando esse indígena ele é catequizado, ele já vai agora falar uma outra língua, ele aprendia a escrever, ele vai ter que ser batizado, ele agora vai ter um casamento, ou seja, ele agora não pode ter 2 ou 3 mulheres ou homens. E moral pública, né? Vamos começar a se relacionar apenas com uma pessoa, nós vamos agora usar roupas, certo? Então a igreja ela vem fazer este papel. Os jesuítas catequizavam indígenas e africanos, impondo a fé cristã. Então, quando ele era catequizado, ele não podia mais adorar os seus deuses, ele não podia mais ter a sua cultura, ele tinha que ter a cultura agora do europeu. E a religião também funcionava como forma de controle social e cultural também desses povos, certo? Bom, açúcar, escravidão e a exportação. Como é que o açúcar ele vai trazer a escravidão africana? Bom, baseada na monocultura do açúcar e na escravidão africana. Então, o açúcar nós vamos ter aqui como o principal produto desse Brasil colônia. E aí, quem vai trabalhar nesses canaviais vai ser os africanos, que vão chegar aqui em forma de escravos para serem explorados. Então, a produção desse açúcar, ele era voltado para o mercado europeu. Então, nós tínhamos aqui um modelo agroexportador. Então, cultivava o açúcar, extraía esse açúcar, escravizava esse africano e esse açúcar era mandado para o exterior, certo? Para o mercado europeu, onde o lucro ficaria todo com Portugal. Grandes propriedades dominavam a produção, que no caso são as fazendas. A economia era dependente da mão de obra escrava e do capital externo. Então, esse açúcar, esses latifúndios, eles vão dar mais à frente origem ao que nós chamamos de coronelismo, que vão ser os donos das fazendas. Bom, como que era essa aliança e como foi esse domínio colonial aqui no Brasil? Bom, o Estado ele vai organizar a administração e vai cobrar tributos dessas pessoas que vão morar aqui. Bom, o que vai acontecer? Um desses tributos vai ser repassar 20% de todo o metal precioso que foi encontrado. Até agora a gente não tem metal precioso, mas nós vamos ter posteriormente. Então, eles já colocam aí que é para se descobrir, já pagar para a coroa. A igreja legitimava a ordem social e educava segundo valores europeus. Então, tudo era baseado na cultura dos europeus. A economia fornecia riquezas à metrópole, sustentando todo o sistema, certo? E essa tríade garantiu a consolidação e manutenção do domínio colonial português no Brasil. Lembrando que esse modelo de capitania, ela vai dar origem ao que nós chamamos de latifúndios e vai durar anos, certo? O Brasil só vai ser independente em 1822, mas também não vai adiantar muita coisa, porque quem vai continuar no poder vai ser um português e ainda com um poder absoluto. Então vai demorar muito tempo
para nós, de fato, sermos livres, certo, pessoal? Bom, a aula de hoje está ficando por aqui. Espero muito que você tenha entendido a aula de hoje, que você tenha anotado, que você tenha gostado. Não chore, porque na próxima aula eu estarei de volta, certo? Um grande beijo e tchau!